um robô não performa 1/6 de um ser humano. Por quê? Tem ainda o que do ser humano da empatia, de entender que aquela palavra não quis dizer aquela palavra. Tem um sentimento por trás, tem um quero ser acolhido, muda a abordagem. E hoje essa parte mais emocional, eu ainda não vejo a inteligência artificial conseguindo dar conta. Que basicamente é o que tem feito a diferença. É entender que naquele momento você não está lidando simplesmente com, por exemplo, no caso, uma dívida. É um ser humano com uma jornada, ainda mais classe C e D, que entrar em dívidas acaba sendo às vezes uma rotina. Você entra, sai, recupera, você está lá de volta com o crédito. Então, saber ter esse toque humano, esse lado empático, hoje é o que eu acho que faz muita diferença. Se eventualmente a tecnologia vai avançar para o robô conseguir até sentir, aí provavelmente vai acabar com a humanização, mas o ser humano é empático, é sentimento. Eu acho que isso vai ter sempre um espaço. A cliente é a mesma, né? Putz, acho que a gente tinha uma cliente com uma empresa falando de financeira, como em todo no mercado, e uma varejista. No momento que a gente entendeu que é um único CPF. É um único CPF tratando com a gente. Se ela vai fazer aquisição, preferencialmente, é um calçado que a gente busca, e eu vou facilitar a vida dela, é a forma como você complementar e estar presente nela. Mas é um único CPF. Quando você coloca... Isso é colocar o cliente no centro, né? É omnicanalidade, como o pessoal falava muito, que omnicanalidade, o que a gente faz de utilizar estoque em todas as lojas é omnicanalidade. Cara, é só mandar mais rápido pro cliente. Ter a visão do cliente mesmo no momento que ele precisa da ajuda, que ele quer se servir de moda, e a gente tem uma moda bem bacana, tá ele centrado no meio. Acho que esse foi o principal movimento que a gente fez, que a gente tá conseguindo fazer uma boa alavancagem na Estúdio Z. E eu acho que o grande diferencial aí é uma coisa que não é todo mundo que consegue executar dessa forma. Que assim, uma coisa é você olhar para o cliente, outra coisa é você ter a visão do cliente. Fala pessoal, Alexandre Ferrari aqui. Esse é mais um YouMoldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Hoje a gente tem 2 convidados muito especiais que vêm de uma das empresas mais relevantes do mercado calçadista brasileiro, com mais de 100 lojas espalhadas pelo sul, sudeste e outras regiões do país. E a gente trouxe aqui 2 diretores, o Eduardo Dias, que é diretor de clientes e serviços financeiros, acertei, e Valdemar Oliveira, diretor de TI e Digital e de muitas coisas que envolvem tecnologia dentro do negócio. Correto. Vou passar a palavra para vocês para se apresentar um pouquinho. Quer dar o seu bem-vindo aí também? Bom dia. Bom dia não, né? Nem sei que horário vai sair o negócio, a gente não sabe se é bom dia, boa tarde, boa noite. Não, hoje eu tenho uma piadinha para fazer, né? Pronto, começou. Sejam bem-vindos, mas antes, assim, um momento de desabafo, né? Eu judiei do cara lá atrás. A história do mundo dá voltas. Eu judiei um dia do cara que eu apanho desse cara hoje, né? ele gosta de bater. Seja bem-vindo, obrigado. Era um convite, já tinha mais de um ano. E hoje a gente conseguiu, de fato, fazer essa gravação. E aí é uma coisa relevante, assim, né? Porque esse episódio vai ser ainda mais legal. Porque tu atuou como diretor também. Sim, eu fui dentro da empresa. O Valdemar tem até uma piadinha nisso que ele fala... Como que é, Valdemar? Você fala que o cara criou as cagadas. O Sandro, ele criou muito dos processos. Ele é um cara visionário, né? Então, ele ajudou a criar muitos dos processos da empresa e depois ele volta com uma solução de tecnologia para resolvê-los, né, cara? Então, é a melhor visão que teve. 6 anos depois aparece ele na empresa. Isso é visionário porque ele cria a própria demanda. Ele criou Exatamente. Sejam bem-vindos, obrigado. Aí, com certeza a gente vai ter um conteúdo super relevante pra galera que curte tecnologia e varejo. Sem dúvida, imagina, Estúdio Z, mais de 100 lojas, quase esse ano completa 50 anos. Então, assim, é uma das poucas empresas que tem toda essa bagagem aí de histórico no mercado. Não, é uma empresa que já começa, na minha visão, super inovadora, que o modelo de autosserviço, né, na época ninguém fazia, e a Estúdio Z foi pioneira e todo mundo vem tentando... Mas deixa ele se apresentar, depois a gente entra nesse tema. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aí a vocês dois pela oportunidade que estão dando aqui pra gente. Se a STZ é relevante, o Mold com certeza é muito relevante também, então obrigado por esse privilégio de estar podendo falar aí com a turminha, compartilhar um pouco da nossa experiência, mas mais do que tudo, aqui um bate-papo com vocês. Eu sou Eduardo Dias, sou diretor de cliente e serviços financeiros dentro da Estúdio Z, tenho aí 15 anos de experiência no mercado. Entrei inicialmente ali mais para trocar a parte financeira, mas a empresa foi tomando cada vez maiores proporções, o tema cliente
foi sendo cada vez mais relevante aí nessa jornada de evolução da empresa. Então, aqui meu desafio atual é fazer como que o serviço financeiro aporta mais na Estúdio Z, mas mais do que isso, como que a gente dá mais peso para essa pauta cliente, que acho que para todo mundo aqui é cada vez mais relevante, mais crucial para a gente fazer uma boa entrega para o cliente final. Legal. Eu sou Valdemar Oliveira, sou diretor de TI e Digital da companhia. Estou na Estúdio Z há 6 anos, vim de empresa de engenharia. Foi a primeira vez que eu botei a mão no PDV, foi em 2019 na Estúdio Z. Não sabia nem o que era um PDV, cara. Imaginou? Você precisa ajustar o PDV lá. O PDV ele já pensou, pô, deve pensar na fundação do PDV, qual que é a matéria-prima. Foi divertido, cara. Existe um saudosismo, porque toda vez que ele vai na loja, ele faz questão de operar o PDV. Exato. Tá? Toda vez. Então, vim de uma formação técnica, trabalhando muito tempo em empresa de engenharia, entrei na Estúdio Z e ali acabei mergulhando nesse mundo, né? E a ideia muito é conectar de maneira multidisciplinar tecnologia com o processo. A gente tem um foco muito grande na cliente e a gente usa o digital muito como um acelerador, né? Hoje, acho que a gente vai acabar falando muitas coisas aqui, mas a cliente, ela escolhe onde ela quer fazer a aquisição, ter experiência com você. O mundo digital, literalmente, canais, é um acelerador, é um canal de aceleração. Como que a gente vai usar isso, tirando mais dados e tudo mais, é o que me move hoje dentro da Estúdio Z para fazer toda essa conexão, seja na parte financeira, que o Edu com o cliente ajuda bastante, seja na parte da varejista, que é o principal foco hoje da nossa companhia, né? Então, só para também complementar, a Estúdio Z está em 16 estados hoje, 55 praças comerciais, cara. Caramba. Pode ser uma empresa aí de 4, 5 milhões de clientes que passam pela gente no ano dentro dos nossos PDVs, cara. Então, assim, a gente entender o comportamento desse cliente, trabalhar esse cliente, eu acho que é o principal norte que a gente tem aqui para mover a companhia. E no caso de vocês que já tem essa visão, né, mais centrada no cliente e buscam, né, como a gente estava até conversando, né, construir uma jornada, pensar nessa experiência, cara, você já tem que começar do início avaliando a escala, né? Porque do porte que vocês têm, né, com todas essas praças, cara, se não tiver a capacidade de escalar, nem começa, né? Sim. Acho que um dos principais pontos que a gente vem discutindo hoje, até completando 50 anos, a empresa passando por um processo de profissionalização, é entender que a empresa que chegou até aqui não é a mesma que vai daqui para frente. Obviamente tem todo um respeito, uma gratidão por toda essa jornada. O empreendedorismo dos acionistas, dos fundadores, foi necessário, até o jeito de vender na Brasília Amarela, comprar produto sabendo que ia vender à tarde. É um jeito que o empreendedor, a startup, tem que ter. Esse é o espírito. Mas, de fato, na hora que você vai escalar, poxa, agora tem que entender de Brasil, né? Não é só da praça que eu comecei. A cliente, a jornada. Minha concorrente não é mais a vizinha de porta. É o chinês que está vendendo na plataforma online. Então, realmente, uma magnitude, um entendimento da cliente é necessário. Eu sei, falar de cliente no Brasil, eu vejo uma complexidade absurda, né? Porque o Brasil não é um país, é um continente. E eu, como eu trabalhei com Estúdio Z e calcei as complexidades do produto, né? Então, eu fico imaginando a dificuldade, né? Porque a menina de Manaus tem pé pequeno e gordo, a mulher do Sul tem pé fino e comprido, né? E tem diferenças culturais, né? Como colocar um cliente no centro, que tem uma diversidade cultural absurda, né? Esse é um desafio absurdo. E deriva de tudo. Então, você falou muito bem, o tamanho do pé. Antigamente a gente tinha uma grade padrão de caixa do que a gente mandava. Agora já estamos discutindo se não tem que ser pé por pé. Grade sólida. Para garantir que eu estou atendendo e não estou tendo o que a gente chama de ruptura, né, de numeração. Às vezes você tem produto, mas é tudo 38, que o pé pequeno não atende. Né? E mesmo a jornada. Então, provavelmente tem clientes que vão mais de 6 vezes no ano comprar. O que ela vai comprar? Será que ela vai comprar só para ela? Será que é uma mãe de família que metade disso é para ela, outro um pedaço é para o marido, outro pedaço é para o filho? Então, o entendimento disso e de como acontece é muito complexo, porém é enriquecedor. Quem entende e se diferencia traz mais valor. E é uma coisa que, né, a gente falando de jornada e dessa experiência do consumidor, e aí, cara, comenta aquilo que tu comentou antes agora há pouco, quanto a experiência que a Estúdio Z sempre se provocou e foi disruptiva, talvez, né, em oferecer de o próprio cliente servir e tal. Como é que foi isso na prática, assim? Não, eu trouxe essa coisa do autosserviço, né? Até na minha como a gente fala, quando eu estava nessa igreja, naquela época lá, a gente fez um Focus Group na época lá, e a gente identificou que a loja de autosserviço,
ela traz uma experiência para o cliente, assim, absurda. Assim, eu flagrei por várias vezes durante essa pesquisa da mulher entrando de rasteirinha na loja e ela tem aquela coisa, não tem a barreira de ter que pedir para provar para alguém, né? Ela tem vergonha, às vezes, por ter um sapato muito diferenciado, de repente não é muito colorido. Muito colorido e tal. Então, uhum. ela prova 15, 20 modelos de sapato ali, ninguém vai encher o saco dela. Então, ela faz ela mesma pode fazer a experiência dela. Isso para mim é esse movimento empoderamento. Você acompanhou bem esse movimento, né? E na nossa história foi um marco que a gente teve. A gente saiu de ser uma varejista de calçado padrão, com vendedores comissionados, fazendo um atendimento assistido, para um autoatendimento assistido. Então, a gente provoca nas nossas lojas, tem um visual, a gente chama de visual merchandising, né? Um VM, onde o cliente consiga trafegar pelas ilhas. Tem mobilidade. E ele pode se assistir totalmente. Uma coisa que eu noto também nas lojas, assim, a própria disposição deixa o cliente ver tudo, né? Sim. Ele assim, tem pela altura da altura, exatamente, altura das exatamente, gôndolas. Altura das gôndolas. Fica super acessível, assim, não parece uma coisa que tá escondido e aqui Mas olha que curiosidade, pegando nessa época, porque hoje estamos focados, centrados na cliente, mas olha como a visão que eu estava contando antes de concorrente é crítico. Lá atrás, quando fundou, focar em produto que ia vender, dado que não tinha tanta disponibilidade, era crucial. Então, a estratégia focada em produto, não que cliente não é importante, mas naquele momento fazia toda a diferença. Foi evoluindo, na sua época, focou-se no quê? No processo. O processo de disponibilidade gerava um diferencial competitivo que, com isso, fez a diferença. Porém, hoje, se você vai nas mesmas regiões, já tem vários players que estão copiando essa estratégia. Então, o produto já não é diferente, o processo já também não é diferente. E aí? Você tem que entender que vou trazer o cliente para o centro, vou entender o que para ele é diferenciado, para ele trazer aqui, porque senão ele vai comprar em outro lugar. Então, a evolução da empresa, a evolução da estratégia, onde você está focando, é muito disso. Se não tem diferencial, o cliente escolhe onde ele se sente mais à vontade. Sim, perfeito. Então, é justamente, né, em outro momento, seguindo a rotina aqui, né, tua jornada que tu comentou. Primeiro, quem tinha o produto diferenciado vendia. Segundo, quem tinha uma experiência do ponto de venda ali diferenciado vendia. Agora isso é meio commodity, né? Todo mundo tem produtos parecidos e a experiência é similar. E aí? A gente tem uma experiência vindo na financeira que é a digitalização que a gente fez na financeira. A gente investiu nos últimos 2 anos bem forte lá. E a gente viu quando a gente diminuía a fricção. Então, resolveu o cliente se levar esse autoatendimento dele para o mundo digital, principalmente na parte da financeira, que já tem esse viés aqui, foi importante. A gente vê os clientes da financeira tendo praticamente, o Edu falou de 6 vezes de compra no ano do cliente. O cliente da financeira, ele tem um contato digital com a gente, em média 10 vezes no mês, cara. Então, eu tenho 10 no mês. Caramba. Ele acessa o nosso aplicativo e ele tem alguma interação digital com a gente. E ali é o momento tanto de eu fazer a venda do produto do varejo, do calçado, quanto eu ajudar na vida financeira dele. Foco, trazer esse cara mais vezes para dentro do meu ecossistema. Então, no momento que você, eu estou resolvendo uma situação dele, ele está se auto-atendendo, é a oportunidade de eu manter contato com esse cliente. Depois que você mantém contato, push, comunicações, o CRM que a gente tem com vocês ali de WhatsApp, ele ajuda a complementar essa jornada. Então, quando você monta essa trilha de jornada, trazendo e resolvendo a vida dele, eu tenho um ecossistema dentro da Estúdio Z que vai me resolver, independente do que eu preciso. Esse é que é o bacana de manter isso contato. Isso é muito interessante, né? Porque isso abre uma janelinha que, assim, peraí, então agora não dá para ser só varejista, certo? Tem que ser agora um apoio financeiro, uma solução. Não, mas uma assim, solução né? da vida do cliente. Você Então, tem que estar presente na vida dele. Exatamente. Tem uma curiosidade, que é a provocação que eu vou fazer, assim, o varejo de calçados até os anos 2000, né, quando a gente fala de inflação, era muito comum você ter lojas de vendedores com 200, 300 metros de área, com quase 2.000 de retaguarda, porque você tinha muitos estoques. Claro, sim. Então, o diferencial competitivo entre as marcas era o volume de estoque que você tinha na empresa. Era ter o número que eu quero agora, né? E aí eu escuto de outros varejistas, né? Poxa, esse modelo de autosserviço, como é que eu vou tirar o vendedor, né? Porque o cliente gosta do vendedor, tal, não sei o que. Então, será, né? Então, essa coisa do cliente no centro, assim, eu queria até que você trouxesse um pouquinho assim, porque essa importância, esse poder do cliente, assim, o que a gente precisa fazer, nada mais é... Porque assim, na Estúdio Z, o modelo de negócio deles, assim, ele não está próximo, não tem vendedor, né? É um autoatendimento, é um autosserviço. Então, como prestar
Como você ter excelência nesse cliente onde você não tem esse contato físico, que era uma característica desse mercado? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Acho que primeiro você tem que entender por que a sua cliente foi na loja, né? Acho que não só do varejo de calçado, do varejo de moda em geral. Acho que, em geral, a mulher vai para trazer algo para ela, um empoderamento para ela em algum momento da vida que ela esteja trazendo. E você não precisa de um vendedor para isso. Ou pelo menos, acho que o que tem de tendência hoje no mercado não é isso. Mas ela tem que ter uma experimentação diferente. E não é uma experimentação simplesmente de vai lá, põe o calçado e sai. Não. Eu vou ficar bonita com isso? Como é que isso vai combinar com a saia, com a bolsa? Então, a tendência que está se vendo na nossa loja, principalmente, mas eu também vejo em outros players relevantes, já tenta trazer uma roupagem do que é o vestido, o que é o pronto, o que é o todo. E as peças, obviamente, ali próximas, para que se ela olhar aquilo, se imaginar, fazer o consumo. E eu vejo também muitas marcas no digital buscando essa experiência também, porque justamente a mulher ela quer se enxergar. Eu vou estar preparada para o evento, para a ocasião que eu estou me dispondo. Então, essa sensação de estou me servindo disso é o que eu tenho visto que tem sido mais buscado, fugindo de simplesmente aquele... Mas eu trouxe 7 sapatos aqui para experimentar. Não é isso, não é só sobre o sapato. É sobre ela estar se sentindo bem. Então, é como a gente tem direcionado. Acho que a nossa última coleção agora de outono que a gente está maravilhosa. Sugiro irem na loja para comprar. Eu mesmo já comprei uns 3 para minha patroa. A gente está trazendo isso. Uma experiência de explicar onde aquele calçado pode se enquadrar para ela se imaginar e com isso, ao se servir, se imaginar e comprar. Então, tem que ser essa jornada. A gente tem que entender como que a cliente está pensando para seguir. O fim não é o produto, né? O fim é a experiência do consumidor. Exatamente. Que esse produto vai proporcionar na vida dela. Dentro desse cenário que você trouxe, eu vou fazer um momento... A gente fez a aquisição de uma empresa no ano passado de recomendação, um algoritmo que faz recomendação em loja online. Merchan. Não é merchan. Mas é até para trazer esse ponto, porque eu tinha um pouquinho de dúvida em relação quando a gente fez a aquisição, de quanto ela poderia ser realmente desproporcional. E é exatamente isso, assim, os clientes que a gente tem nessa base, usando esse algoritmo, esse algoritmo, você clica no produto, você está ali navegando na loja, você botou um produto, ele vai lá e sugere 5 opções de looks para aquele produto que você deu, assim, que você está navegando. É desproporcional, assim. Tanto que a gente tem clientes que aumentam o ticket médio de 25% a 40%, né? Esse algoritmo representa 10% a 15% da loja online, mas muito... e aí os nossos clientes trazem esse feedback, assim, que eles não estão preocupados tanto com a evolução do ticket médio, sim com a experiência do cliente, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade de fazer coordenado, né, de conseguir ter essa experiência. Ontem mesmo a gente estava desenhando um brainstorm aí de algumas ações e a gente estava falando sobre um processo similar a esse. O quanto você ajudar, fazer uma mentoria, curadoria, né, como a gente chama na moda, ajudar o cliente até escolher o look dele. Putz, a gente pode, com um sortimento que a gente tem, e a gente, por ser um grande varejista, tem representatividade nacional, que a gente consegue ter um sortimento de 8, 10 mil calçados diferentes. Então, isso daqui a gente consegue ajudar nessa escolha e estar presente. E é um nisso. Valor a mais, né? Exato, é um valor. E vocês têm um desafio serviço, que, por exemplo, uma loja de departamento, ela tem tudo, né? Ela tem o top, tem o bottom, tem o calçado. O calçado é uma categoria. Um calçado para eles é uma categoria, pra gente não. Então, vocês não, né? O core. E sapato tem essa complexidade, né? O mesmo calçado, quando se fala de lifestyle, você consegue colocar o mesmo calçado em todos os lifestyles. Então, para o cliente é difícil. Então, o desafio de vocês é bem interessante. Mas, no tema concorrência, acredite se quiser, mas mesmo lojas que o calçado é mais um item, às vezes aparentemente pouco relevante, quando a gente vai fazer pesquisa de mercado, ainda surge muito como top of mind dos clientes. E aí, o que eu gosto de colocar essa questão da concorrência, na hora que vai falar de cliente centrado, né? O centro do cliente. Todo mundo, às vezes tem alguns que pensam, não, vou abraçar uma árvore, né? Não tem nada a ver com isso. Sim, sim. Investimento infinito, também não é. Pelo contrário, num cenário de concorrência, o que tinha antes de um estoque gigantesco lá atrás, não tem mais espaço para isso. Porque se você vai querer fazer uma jornada diferente, vai querer investir nisso, eu tenho que economizar fluxo de caixa para poder investir. Tem que escolher muito bem o calçado. Então, na verdade, eu diria até que ser centrado no cliente exige uma educação financeira da empresa muito mais rígida
escolhas muito mais bem feitas para você poder errar. Que não é que tem uma bola de cristal e você está em cada escolha, né? Porque a gente está tentando entender uma cliente que não necessariamente a gente faz parte, né? Mas, ainda mais com a dimensão de vocês, né? Exato. Mas entender que essa concorrência, a gente tem que gerar vantagens competitivas financeiras para poder depois entregar esse valor no lugar certo, que é no ponto de venda, para cliente e tudo mais. Então, mudou o jogo. Esse jogo tem mudado e a gente tem que ficar muito atento. Acho que todo mundo tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. Uma coisa que ele trouxe que me surpreendeu, o negócio da jornada lá, 8, quantas vezes no mesmo mês? 8 a 10 vezes no mês contato digital. Então, assim, ó, minha pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, assim, digitalização do cliente, tem classe social? É a primeira pergunta, né? Porque hoje a Estúdio Z não está no público AB, né? E como é que vocês olham essa coisa assim? Saiu do produto, foi pro processo, agora o cliente, pelo que eu entendi de vocês, vai muito para essa digitalização, né? Por não ter o contato físico, o digital passa a ser super relevante. Então, como é que vocês olham essa coisa do... O cliente, ele tá digital, de fato, mesmo da classe CD... Tá. Se digitalizar para o cliente da classe C, ele tem um bom celular. Qual que é o investimento dele? Ele não tem mais um notebook, um Apple aqui que nem o do Ale. Ele tem um bom celular e ele investe disso. Ele tira do seu ganho financeiro comprar um bom iPhone, um bom Samsung para ter o acesso. Hoje eu vejo no nosso digital e até no acesso à comunidade digital que a gente vê que hoje 90% dos acessos já são por meio de celulares. E quando tu vê um nível dos celulares dos clientes, cara, são celulares bons, caras. Então, assim, não tem mais aquele problema do cliente estar acessando o teu aplicativo com Motorola. Eu lembro que tinha essa dor, né? Pô, o aplicativo não podia ser muito pesado, senão o cara não... E isso daqui não é mais agenda hoje, tá? Na minha época. Era o Symbian, não tinha nem Android, não tinha nada. Mas não é mais agenda, tá? Claro, você tem que tomar um cuidado ali no desenvolvimento do produto, mas não é mais uma agenda de preocupação isso, que é a classe C, a classe B2C, que é B2CD, né? Que a gente está inserido ali no nosso mercado, ele já tem esse nível de digitalização e ele precisa. Então, ele está procurando, ele está buscando a gente para ter esse contato digital. Isso daqui, na nossa jornada, cara, vem sendo um diferencial. E o bacana e o que eu vejo mais diferente, trabalhei na Lynx também, e o que era o caminho que a gente via lá? Não usar o digital por ser o digital como só e nem a loja física como ser ela por si só. Como é que, o cliente foi na loja e ele quer trocar o produto. Ele pode trocar o produto, devolver o produto em qualquer outra loja e consumir essa troca no mundo digital. Comprou no digital, ele vai na loja, ele devolve o produto, ele sai com um produto na loja ou com o vale. Então, você resolve essa fricção do cliente, independente. A omnicanalidade, os primeiros processos de omnicanalidade com o MS, lá quando a Lynx e a Impulse criaram isso, foi exatamente disso, utilizar o estoque. Hoje, a gente tem uma venda de operação digital, 70% do que a gente vende no nosso site, no nosso digital, sai de loja física. Eu não preciso mais ter estoque no CD, você foi um dos caras que implementou isso lá na época, eu não preciso mais ter um estoque no... Essa era uma dor. E eu resolvo o problema de grade, né? Porque o 37 talvez ele não tenha lá em Manaus, mas ele tem aqui no Sul. E o 41 às vezes está lá. Então até a nossa ineficiência, que a gente acaba tendo ineficiência e a alocação, logística, é o desafio do varejo, com esse processo de omnicanalidade no digital eu resolvo. Então tem a grade completa, claro, eu tenho que ser eficiente no custo logístico, no lead time, para chegar na casa do cliente o mais rápido possível, mas hoje eu consigo fazer a entrega para os clientes das nossas 103 lojas, eu tenho pelo menos 70 que tem plugadas boas transportadoras de logística e eu consigo diminuir o lead time de entrega para o meu cliente digital. Mas a compra é outra. Então, por exemplo, eu estava falando da cliente que tem 6 compras no ano. Não são 6 compras iguais. Às vezes é para ela, em diversas ocasiões, às vezes é para a família. E pensar nessa questão de seu celular muda o jogo também, porque uma compra em grupo, usando um notebook, um computador que seja, é muito mais fácil. Sentou eu e você, abre o computador, a gente vai olhar juntos e tentar entender. Agora, no celular, essa compra comunitária já fica mais difícil. Então, será que todas as ocasiões de compra da cliente são digitalizáveis? Algumas sim, outras não. Quando ela quer se ver para um evento, e a nossa cliente, majoritariamente mulher, não é tudo sapato. Na verdade, o sapato é meramente um instrumento. Ela tem ocasiões. Então, ocasião de uma festa ou um evento que é muito importante, ela quer se sentir e ela vai ter mais dificuldade, ela vai querer ir na loja para ver, para se experimentar. Se é algo mais comum do cotidiano, agora, ela já comprou. Um tênis conf, que agora é mais tendência, porque não, mais uma, já sei meu número, vou errar.
Detalhe, será que aquela cor é essa cor mesmo? Ou se está estourada na Ou foto? até ela vai repetir uma compra que ela já fez, né? Exato. No caso, o digital funciona bem, é para ela. Claro. Bom, agora eu vou comprar para os meus filhos. Putz. A menina vai ter que escolher que ela gosta. Não, e criança, deixa eu ir na loja. Criança é horrível, cara. Porque assim, ó, tu compra o produto mais legal do mundo. Cara, se por algum acaso, que não tem como prever, a criança não gostou, ferrou, velho. Porque ela vai... Todo dia ela vai reclamar pra colocar. Agora, se tu leva lá, ela experimenta, né? Tem a experiência, né? Que até ia perguntar nesse sentido, assim, né? Porque vocês têm muito essa dicotomia, né? Da loja física versus, né? Ou jogando junto com a loja jogando virtual. junto. Sim, não, idealmente, claro, é o trabalho que hoje vocês vêm evoluindo e cada vez mais alinhado, né? Mas enfim, voltando ao ponto. Se tu leva a criança e ela experimenta e ela se emociona com aquele produtinho dela, cara, beleza, já resolveu minha vida. Sim. Vai lá colocar o sapato X, ela já lembra da experiência dela comprando e pronto, tá resolvido, entende? Já matou o problema que seria todo dia tem que dizer, não, tem que colocar, sabe? A criança já tá... Mas para isso tem que ir lá. É outra experiência de compra. É outra experiência. Então, saber diferenciar isso, entender... Esse ponto que o Valdemar colocou no começo é crucial. Tem que entender que nós estamos com um celular na mão. Como que é todas as jornadas de compra que ela tem, como é que é com o celular? Vai adequar? Não. Mas, por exemplo, um esportivo, que eventualmente você quase não vai encontrar uma marca, um tênis de alta gama, no site é maravilhoso. Você tem mais consegue dar mais profundidade. Que na loja, eventualmente, você tem que dar espaço mais para os essenciais. Exato. E só complementando essa coisa da digitalização, na visão de vocês, assim, olhando médio e longo prazo, a digitalização, ela necessariamente precisa ter humanização, ou você acha que isso vai virar espuma e ser digital tá tudo bem também? Não, tem que ter um contato humano por trás. Mesmo que você automatize, coloque robôs, o cliente ele tem que ter a sensação que ele está sendo ouvido. Isso não eu não vejo isso mudar, cara. Ele pode ser autoassistido, mas a gente colocou um robô para fazer autoatendimento no nosso chat, principalmente da financeira, né? A gente vê que a interação, o cliente ele pode clicar lá e se autoatender, ele pergunta: quero minha fatura, não entendi esse valor, eu quero antecipar minha fatura. Tem exemplos assim que ele precisa, que ele nota que ele quer ser ouvido. Daí a inteligência de humanizar isso, você colocar um NLM em cima disso, é importante para ter o avanço. E esse daqui eu acho que é um caminho sem volta, Sandro. Acho que a gente pode até ter alguma coisa no futuro. Eu não consigo. Eu ainda não vejo. Pelo menos hoje, pode ser um futuro, aqueles filmes de sci-fi, não vejo hoje. Black Mirror. Mas eu trago alguns números que eu acho interessantes. Tomara que não seja Black Mirror, porque eles são muito pessimistas, cara. Eu tenho uns números que eu acho interessantes, né? Até porque eu também toco a parte de cobrança, que a digitalização é até um mantra para você conseguir baratear, né? A capacidade hoje do robô e identificar o que está sendo falado já é maior que o ser humano. Os números que me apresentaram da última vez um ser humano, dado todos os dialetos, gírias, no máximo está absorvendo 89% do que é falado, em termos de compreensão. O robô já está chegando em 94%. Então, o robô já consegue compreender melhor o que se ouve. E dado o nível de gravação que se tem, então tem estúdios que vão gravando voz, você bobear, você não percebe que você está falando com o robô. Porém, você vai dizer, então o robô já deve estar substituindo o ser humano. Não. Um robô não performa 1/6 de um ser humano. Porque tem ainda o que do ser humano da empatia, de entender que aquela palavra não quis dizer aquela palavra. Tem um sentimento por trás, tem um quero ser acolhido, muda a abordagem. O tom da voz já indica algum tipo... E hoje, essa parte mais emocional, eu ainda não vejo a inteligência artificial conseguindo dar conta. Que basicamente é o que tem feito a diferença. É entender que naquele momento você não está lidando simplesmente com, por exemplo, no caso, uma dívida. É um ser humano com uma jornada, ainda mais classe C e D, que entrar em dívidas acaba sendo às vezes uma rotina. Você entra, sai, recupera, você está lá de volta com o crédito. Então, saber ter esse toque humano, esse lado empático, hoje o que eu acho que faz muita diferença. Se eventualmente a tecnologia vai avançar para o robô conseguir até sentir, Sim. Aí provavelmente vai acabar com a humanização, mas o ser humano é empático, é sentimento. Eu acho que isso vai ter sempre um espaço. E aí uma coisa que a gente falou ali no off, ali, que eu acho bem relevante, que você me trouxe de forma bem sucinta. Conheço várias empresas no Brasil, várias que têm o varejo e a financeira, e sempre foi minha dor essa coisa de, cara, parecem duas empresas totalmente diferentes, né? A comunicação, né?
parece que eles lutam, né? O varejo sempre contra a financeira, né? O que é melhor para a financeira, nunca o que é melhor para a empresa, né? Eu sempre gosto de dizer o ótimo local versus o máximo global. E parece que não existe isso na Estúdio Z hoje. Eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, o cliente, independente se é varejo e financeira. Não perguntei, mas ele deve ser formado em engenharia, porque máximo local e máximo global é coisa de engenheiro. TOC, Teoria das Restrições. Acho que isso é um processo que dentro da nossa empresa está evoluindo. Acho que em algum momento essa realidade que se retratou aqui era assim. Não é lá, é o varejo inteiro. Eu estou, acho que há quase 4 anos na empresa. Eu acho que tem sido a minha jornada fazer justamente essa transformação, porque é um ponto de venda, ou são canais únicos, é uma cliente, não faz sentido 2 empresas, né? Acredito que um potencializa o outro e entender esses caminhos, não é uma jornada trivial, mas entender esses caminhos gera muito mais valor para a cliente. Ela está indo lá, ninguém entra num varejo pensando em quero pegar um cartão de crédito. Ninguém. Mas, queria comprar aquele produto de desejo, é uma classe social que precisa de crédito, gosta de crédito e gosta de se relacionar com quem dá crédito para eles e sabe tratar com eles, então sabe entender que ele vai entrar em inadimplência, que ele vai voltar, porém ele quer ir nessa loja comprar moda. Então, saber fazer essa aproximação e estar entregando esse crédito para ela ter essa acessibilidade, eu acho que é o que tem drivado a gente. Inclusive, a gente refez o nosso propósito, então e é um propósito unificado, então essa democratização com acesso a todos é o que está nos movendo. E acho que é o que leva a financeira a se aproximar do varejo. Como que eu faço para que aquela mulher que quer se empoderar, quer se sentir melhor, mesmo quando ela está numa situação que ela não pode, a financeira vai lá e acolhe, seja com um cartão, seja com um empréstimo no momento de ter que pagar um monte de conta. A gente acabou de passar aí do começo do ano, tem imposto pra caramba. Então, são soluções para que ela continue se vestindo bem. Então, é a financeira pensando, viabilizando o momento da cliente para ela se sentir empoderada. Essa é a jornada que a gente está percorrendo agora. E todo varejista, assim, eu acho que, resumindo o que o Edu falou, a cliente é a mesma, né? Putz, acho que a gente tinha uma cliente com uma empresa falando de financeira, como em todo o mercado, e uma varejista. No momento que a gente entendeu que é um único CPF. É um único CPF tratando com a gente. Se ela vai fazer aquisição, preferencialmente, é um calçado que a gente busca, e eu vou facilitar a vida dela, é a forma como você complementar e estar presente nela. Mas é um único CPF. Quando você coloca... Isso é colocar o cliente no centro, né? É omnicanalidade, como o pessoal falava muito, que omnicanalidade, o que a gente faz de utilizar estoque em todas as lojas é omnicanalidade. Cara, é só mandar mais rápido para o cliente. Ter a visão do cliente mesmo no momento que ele precisa da ajuda, que ele quer se servir de moda, e a gente tem uma moda bem bacana, tá ele centrado no meio. Acho que esse foi o principal movimento que a gente fez, que a gente está conseguindo fazer uma boa alavancagem na Estúdio Z. Eu acho que o grande diferencial aí, e é uma coisa que não é todo mundo que consegue executar dessa forma, que assim, uma coisa é você olhar para o cliente, outra coisa é você ter a visão do cliente. Isso. Certo? Porque a experiência que ele está vivendo, que é isso, né? Que não é só o sapato, é a ocasião, é o momento na vida dela, né? O contexto financeiro que ela possa estar passando e você ter a condição de observar esse contexto e aí então criar uma experiência que tenta contribuir olhando tudo isso é diferente. Você olhar para o cliente e começar, tem determinada característica, né? Enquadrar ele num processo e, sei lá, criar uma coisa bastante, que normalmente acaba sendo fria, né? Para abordá-lo, né? É outra forma de jogar o jogo, né? E aí, enfim. E por isso que a gente tomou uma decisão de como que a gente poderia fazer para acelerar esse processo. Porque, de fato, não é trivial. Ao colocarmos numa mesma diretoria serviços financeiros e área de cliente de toda a empresa, ou seja, uma única pessoa, por isso eu falo que esse é o meu desafio, uma única pessoa que tem que fazer isso acontecer, eu não vou pesar nem para um lado, vou para o outro, vou ver qual que é o ótimo. Como que eu consigo complementar. Então, acredito que uma das maneiras, não tem solução única, né? Uma das maneiras de você colocar isso põe um desafio para uma mesma pessoa. Aí acabou aquela questão de ficar brigando um com o outro. Cara, é o desafio de uma pessoa que tem que, junto com tecnologia, criar jornadas, junto com operações, operacionalizar isso na ponta, junto com produtos do calçado, entender essa jornada, aí vira um ecossistema mais saudável. Eu ia provocar um ponto, não sei se tu quer puxar. Vai lá.
A gente falou um pouquinho, né, da digitalização, da questão da tecnologia. Começamos falando um pouco da jornada do cliente. Como que uma coisa encaixa na outra, né? Como que a tecnologia vem ajudando vocês a realmente ter esses pontos de contato, a realmente viabilizar o entendimento do cliente, sabe? O que tem de estrutura por trás aí, de tech e tudo mais? Cara, a estrutura de tech hoje, o que é o principal modelo que a gente tem? É dados. Cara, acho que cada ponto de contato desse cliente, você trazer dados... O Edu tava falando aqui, eu tava pensando assim, putz, o que a gente fez de legal aqui, a última entrega que a gente fez que uniu as duas empresas e tá trazendo dado para as duas empresas é o NPS. A gente unificou, a gente tinha experiências de NPS diferentes, acho que a gente tinha uns 5 NPS dentro da companhia. E a gente unificou tudo. Cada um medindo uma coisa com uma ótica e com um modelo de cálculo diferente. Um é de 1 a 5, o outro era de 0 a 10, sei lá. Caramba. Então, o que a gente viu? Putz, a gente unificou e disso ali a gente tá trazendo dado. A quantidade de insights, ali, que tu consegue trazer, unificando o dado de um cliente é sobrenatural. Pega o cliente que contacta comigo no aplicativo, a gente estava conversando ontem, que experiência até de cobrança que o Edu estava dando aqui, eu posso ter diferente para esse cliente. Então, eu começo a pegar os pontos de contato dele, ele visitou a loja, acessou o Wi-Fi, putz, fazer isso não é nada da NASA hoje em dia. Putz, tem uma dificuldade, acho, colocar IA, tudo mais, fazer, mas você colocar dado, montar um data lake e extrair informação disso, tu conhece também quanto eu, é muito simples, não tem nada hoje da NASA para fazer. Então, esse é o nosso ponto, organizar toda esse aglomerado de dados, cara, para você tirar a informação dele. Tem muito dado, putz, qual que é a ciência? Eu vou tirar a informação, acho que é aqui que tá a ciência. Mas é um ponto, assim, acho que não é da NASA, né? Mas o que acontece, o que a gente vê muito é o discurso e pouco a ação de realmente, cara, investir e estruturar isso, né? De agregar os pontos de contato, de organizar uma estrutura de dados que realmente gerem na estratégia da companhia o diferencial. Hoje eu tenho na minha área de tecnologia, eu tenho aproximadamente 70 pessoas. Quase 70 pessoas, juntando digital, tecnologia, desenvolvedores. Nós éramos quase 200, cara. A gente conseguiu fazer muita unificação de processo, a gente conseguiu até ganhar em escala muito dentro da companhia. Quase 15% a 20% dessa galera é galera de dado, que trabalha com dado pensando tanto em extrair informações, gerar insights, tanto para o varejo quanto para financeiro. Então, aqui que está o grande movimento para a gente fazer. Claro. Eu vou até pegar um gancho, assim, ó, até com base numa tese. Assim, a Estúdio Z, ela sempre teve, nesses 50 anos, se for olhar a história inteira, é uma empresa inovadora, né? E quando trago inovadora, não só pelo modelo de negócio, mas desde quando na minha jornada lá, até investimentos em tecnologia, ela é diferente em relação ao mercado, né? E aí, com base nisso, Valdemar, assim, você trouxe... a gente falou de jornada, de cliente, agora nós estamos caminhando para dados, né? Como é que você vê esse futuro, né? Porque vocês têm uma capilaridade nacional fodida, volume de clientes absurdo. Nós falávamos agora cerca de 5 milhões, né? O que tem de informação... trafegando dentro da empresa, assim, e a gente olhar o futuro do mercado, né, o quanto o dado vai ser um ativo para as empresas, né, e aí agora com a inteligência artificial, como é que você vê, assim, o futuro do varejo, não só desse José, mas como o varejo inteiro, com tanto dado dentro da empresa? Cara, a gente ser dados first, né, data first, lá como é o caminho, esse é o caminho. Eu poder movimentar a minha jornada conforme a experiência com o cliente. Aquele algoritmo que você falou ali de segmentação, de provocação ali de looks, tudo mais, fazer curadoria, isso daqui já é by the book que a gente tem que ter. Então, o cliente, ele fez um contato contigo. Qual que é o próximo contato? O que eu vou oferecer tem que ser baseado na experiência última que ele teve, sempre buscando o melhor. Sim. Aquilo que você tinha hoje, standalone, steak ali, parado. Putz, é uma vitrine, daí amanhã aparece outra vitrine, os banners. Os banners hoje, quem tá colocando hoje no digital, tem que aparecer o primeiro banner pro Edu, diferente do que para mim. Putz, eu sou um cara mais de casual, o Edu é um cara mais de esportivo. Não tem que aparecer esportivo primeiro para mim, tem que aparecer o tênis casual, para ele tem que ser o esportivo. Tem que entender esse cliente e fazer essa primeira jornada. O dado todo tá nesse caminho. E utilizar, a gente tava falando de gamificação ali um pouco antes de entrar aqui, né? Que é a experiência. É a experiência no total. Putz, o Valdemar é um cara que gosta de gamificação e fica brincando ali com aquilo e fica, ganhar os 60
centavos ali de desconto, foi uma conquista. Não é pelos 60 centavos, né? É a conquista de fazer isso. Pra mim, isso é extremamente importante. Tipo, o Edu, pode ser ele se resolver rápido e chegar em 30 minutos, 3 horas, como ele tava falando ali, ao calçado na casa dele. Então, você entender o perfil daquele cliente e o que vai estar sendo proposto para isso. E com muito dado é que você vai conseguir fazer essa jornada acontecer da maneira correta, tá? É para onde que o varejo tá indo. O Valdir acaba sendo um pouco mais entusiasta, né? Como qualquer um de tecnologia. Eu acabo sendo um pouco mais pragmático, porque eu acho que qualquer dessas tendências tende a gastar muito dinheiro e trazer pouco resultado, né? Qual que é a minha visão? Acho que dado temos que estar estruturado. Se você não tiver estruturado, você nem começa a jogar, né? Acho que o uso da inteligência artificial cada vez vai ser mais presente para processar isso tudo e conseguir te entregar análises mais prontas. Acho que tem que ter esse avanço. Não acho que substitui as pessoas, mas ajuda, aperfeiçoa elas a entregar. O que vai aparecer aqui é pessoas que saibam fazer melhores perguntas. Quem já teve alguma experiência aí de usar alguma inteligência artificial sabe que às vezes você faz uma pergunta, a primeira resposta não é boa. Agora, se você fica perguntando... O segredo está no prompt. Mais do que o primeiro, a repetição, a sequência. É você saber... E ao pensar na cliente, fazer a pergunta. Então, por exemplo, vem 6 vezes. Gente, vamos tentar entender essas 6 vezes. Pergunta. Foram 6 vezes iguais? Foram o mesmo número de calçado? Dado a gente tem. Agora, eu consigo entender essas 6 jornadas de compra fazendo cada vez mais perguntas. Tem a ver com a época do ano? Tem alguma correlação com a época do ano? E vai fazendo mais pergunta. Uma vez que você errou várias vezes a pergunta e começa a acertá-las, aí sim faz o investimento do que a gente deveria fazer. Então, acho que o momento de dados deveria nos permitir errar mais rápido, desde que a gente tenha pessoas qualificadas com experiência para fazer as perguntas certas e aprender tão rápido quanto, ou até mais rápido quanto a gente erra. Eu gosto de uma frase assim, errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Cara, eu acho que essa é a mágica de você utilizar dado, que você consegue experimentar. E o Edu me provoca muito que o digital é o local onde a gente consegue experimentar. Putz, vamos colocar um primeiro sapato, vamos testar um produto de assistência primeiro lá no digital e ver a aderência dele com relação ao público. Mas é colocar, tirar e corrigir rápido. Então, com a quantidade de dados que você tem hoje, cara, você fazer isso acontecer de uma maneira mais fácil. Quando tu vê... E utilizar, eu acho que uma das armadilhas que eu tô vendo, assim, eu faço muito bench com alguns varejistas, cara. O pessoal tá fazendo investimentos muito grandes, sem ter exatamente uma visão do retorno rápido que isso pode dar, entende? Monta umas estruturas de lake gigante em cloud. Quanta conta deu? O próprio Sandro, a gente já teve algumas conversas sobre isso, né, Sandro? Quanto que a gente cuida de custo de cloud. Armazenar dados rapidamente vira um custo grande. Se tu brinca, cara, num clique numa AWS errado, cara, tu dobra a tua conta do dia pra noite quando tu vê. A única coisa que você tem que pagou, né? Você não tem como ligar e negociar, né, Sandro? Não tem um telefone celular igual tem que Sandro, né? E é que nem banco de dados CRM, assim, tu lá tem um banco gigante. Cara, e aí? Eu tenho que otimizar, como é que tu faz? E o problema do dado, que vai casar com o que você está falando, gera pessoas que querem tanto dado, tanto relatório, querem ter tanta segurança, às vezes, para tomar uma decisão, que o relatório fica gigantesco e aquilo fica recorrente. Olha o custo disso. É absurdo. E o custo de processamento disso tá monstruoso, né? Tem um movimento de varejistas ali, o pessoal tá fazendo repatriação, sabia? Esses dias eu estava num daquele grupo de inovação de varejo, o pessoal estava discutindo sobre repatriar. Vai deixar na cloud exatamente o que é, o dado lá que pode ser movimentado e gerar para o negócio. Que é útil e o que é mais frio, que tem que ser estudado, o cara está trazendo para outros locais mais baratos. Então, isso é novidade, o nome é repatriação do movimento. O que foi para a cloud não está conseguindo se manter. Eu estou fazendo escolha de deixar um pouco mais dentro de casa, em ambientes com segurança, logicamente, mas é um outro movimento que está tendo e muito varejista está adotando isso. Agora, uma coisa interessante que eu acho que eu ia provocar, assim, sobre a questão mais de tech do stack, né, do digital, mas que também envolve as lojas físicas, assim. Porque, legal, com os dados, e boas perguntas, a gente gera bons insights, boas ideias para testar, para experimentar. Só que na hora de experimentar, você precisa ter a infra para dar execução nisso, né? Um app que viabilize eu ter um banner diferente para você e para você, né? Enfim, essa parte que muitas vezes o pessoal não está estruturado para fazer. Exato. Então, acaba muitas vezes acontecendo isso, né? Que você gera o seu... Beleza, fez os dados, tem lá uma informação, consegue fazer algumas perguntas, gera alguns insights. Chega na hora de botar em prática para testar, porque muita coisa do que a gente vai aprender não está nos dados. Está na experiência prática.
que tem muita coisa contraintuitiva, né? Você olha os dados, não, cara, sim, o padrão de compra desses 6 ao longo do ano é mais ou menos esse. Ah, então quer dizer que se eu fizer uma promoção nesse momento vai dar certo. Não. Vamos testar. Exatamente. Né? Porque só depois de testar que tu fica seguro, certo? E tem que ter uma arquitetura pronta para isso, né? Ano passado a gente fez um investimento, principalmente na financeira, em cima disso. A gente criou um projeto lá chamado Refatoração. Onde a gente acelerou muito a nossa financeira. A gente tinha uma financeira na época que você não trabalhava lá. Era só um produto para o Vitlabel. A gente criou um bandeirado. A gente tem quase 1 milhão de clientes ativos hoje com o nosso cartão. Chegou o momento da gente repensar a nossa tecnologia para ela estar pronta para isso. Criamos um programa lá de refatoração. Eu e o Edu, a gente foi os sponsors desse projeto. Onde a gente refez toda a nossa stack pensando no futuro. O que eu consigo plugar, testar, errar rápido, corrigir mais rápido ainda nesse investimento. Foi o maior investimento em tecnologia que a gente fez nos últimos anos, onde a gente preparou o nosso grupo para isso. Então, tanta parte de uma entidade de um dado, um CPF, ele tem que ser único, independente do local onde ele esteja. O que muitas empresas têm, o Alê é um CPF aqui num sistema A, ou no sistema B é outro Alê. Quando vê, tem 15 Alê aqui, e o pior, tu tá pagando o cloud para 15 Alê, tá? Sim. Em vez de estar pagando o cloud para um, tá? Que mal feito, tu entende porque é 15 clientes diferentes. Tem clientes que é diferente. Cara, é brincando isso acontecer. Então, a gente fez um bom investimento para isso, exatamente para pensar no futuro, tá? E a gente parou, tá? A gente desacelerou quase uns 8 meses os nossos projetos, as entregas, fazendo entregas com mais quali, mas também de uma velocidade um pouco menor para estar preparado para esse futuro que é o que a gente está conseguindo fazer agora. Mas em compensação, antes de fazer o projeto, fazer um pilotinho, era 1 ano, brincando, tamanho emaranhado. Depois dessa pausa técnica que a gente fez para fazer a refatoração, a gente foi fazer agora um piloto de processo novo na loja, poucos meses. Então, 3 passos para trás para dar 20 para frente, para justamente permitir essa agenda. Perfeito. Vamos testar. Velocidade. Aí testa em uma loja, deu certo, vai para uma regional, replica. Deu certo, toma Brasil. E algo que seja aplicado de maneira rápida, até se for pro digital é a mesma coisa. Exato. Nós somos uma empresa, e muitos dos varejistas são, né? São empresas mais antigas. Tem um RP, tem um processo, tem uma área fiscal extremamente complexa para tocar, e que se a gente não entrega o SPED no final do mês, cara, a gente tem um baita num problema ali financeiro na companhia. Então a gente tem esse legado, que é o legado Brasil, tá? O Brasil me obriga a ter um bendito do RP lá gigantesco para fazer aquela montoeira de entrega acessória que eu preciso ter, e ao mesmo tempo eu preciso acelerar esse digital. As outras empresas que são um pouco menores, que já nasceram no mundo digital, eles não têm esse legado e não têm essa gestão de estoque pesada que a gente tem, então a velocidade de entrega dele é um pouco maior. Como é que eu consigo me acelerar isso? Então a gente teve que fazer essa pausa técnica exatamente para nos prepararmos para isso. Eu tenho que manter o meu legado nas entregas acessórias e ir acelerando. Não foi digital first. Não. Né? Agora que está se transformando. Agora não, né? Vocês vêm trabalhando nisso, né? Exato. Há vários anos. Agora é fácil olhar para trás e falar, deu certo. Mas deu certo. Caramba, que jornada, né? Não, que a gente jornada. sabe muito bem, assim, qualquer software, né? Quando a gente vai trabalhar com uma solução que envolve time, envolve processo, cara, vira novela, né? Se não bem conduzido, vira novela. A integração com o sistema de WhatsApp de vocês, acho que tu tocou, né? Acho que não fez nem 1 mês, né? Aquela integração, a gente estava disparando mensagem de WhatsApp para clientes, cara. E isso é bacana, né? É o que deixa a gente feliz lá. Entrando nesse papo de WhatsApp, eu trabalhei 30 anos no mercado, grandes empresas. Quando eu saí, né, aqui na Allmode, eu tive a oportunidade de conhecer muitas empresas no Brasil, de todos os tamanhos e tal. E eu tenho uma dor, porque a gente trabalha com empresas de moda. Todo mundo fala, mas é moda, tendência, eles são super inovadores, né? O mercado é inovador. Não é. O mercado de moda, ele é old school. Essa foi minha frustração. Foi minha frustração, porque assim, quando você compara com outros setores, aí eu vou dar o exemplo do CRM. Eu tenho uma tese aqui, que empresas abaixo de 500 milhões no Brasil, poucas têm CRM. E dói essa informação para mim. Caramba. Dói. Sério, É verdade. Cara. CRM, assim, ó, CRM, Inside Sales, digitalizar isso cara, é muito... Mas isso faz todo sentido, tá? Até porque, sabe, vamos pegar a nossa jornada. O CRM da nossa empresa tem nome, sobrenome e idade, inclusive. A dona da empresa conhecia todas as nossas clientes de cabeça. Então, esse porte, na minha humilde opinião, é isso. Quem começou a empresa... Não, mas eu conhecia cliente. Eu ia na loja, eu via a Dona Maria, a Dona Júlia comprando calçado. E para essas pessoas mais intuitivas, que geralmente são, né, os fundadores, pensar que vai ter uma área fazendo ciência...
Pô, a ciência dela era olhar. É algo difícil. Então, para mim também me dói. Eu vejo muito valor na área de CRM, na área de cliente, mas eu não estranho, porque eu olho a origem e sei. Era uma pessoa que olhava no olho e sabia fazer gestão. E aí, quando começa a crescer, isso é delegado para os vendedores, né? Que continua sendo basicamente a mesma coisa. Tem o CRM, tanto que a gente, né, alguns clientes falam, cara, você tem noção que a carteira de cliente da sua empresa está na mão do vendedor? E se o vendedor sai fora, ele leva o WhatsApp que tem todos os clientes, e aí onde é que vai esses clientes? Né? E eu queria que você aprofundasse um pouquinho, porque isso parece um assunto, né? Não é meio inovador falar de CRM. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a importância do CRM, um pouquinho do futuro, como é que você enxerga essa ferramenta dentro das companhias? Eu acho que tem toda a questão que a gente estava comentando até antes de entrar aqui mais informal, mas a empresa tem que se adequar e ter o corpo necessário nos vários tamanhos que ela vai ter e na ambição que ela quer ter. Toda empresa precisa de CRM? Não. Acho que a fundadora lá atrás, quando tinha meia dúzia de loja, ela era o CRM, devia fazer isso maravilhosamente bem. Conhecer cliente melhor do que eu conheço hoje, porque ela vivenciava. Ela começou vendendo uma Brasília amarela, calçado. Então, não precisa. Foi crescendo, estamos agora em 103 lojas, com 103 lojas. Agora já não dá mais para conhecer cada público. Agora não, faz tempo já, né? Mas então, uma área de CRM já começa a ser necessária. Eu não estou falando uma área de CRM como alguns entendem que é uma área de mala direta. Não, é uma área que para e entende um pouco. A nossa ambição é chegar em cifras muito maiores do que essa. Então, essa empresa agora ficou necessário. Porque, de novo, o concorrente nosso agora não é mais a pessoa que está na porta do lado. É uma pessoa que pode estar em outro continente, vendendo produto muito bem, vai atender massivamente tão bem quanto a gente, né? Então, como é que essa área acaba sendo necessária? Continua fazendo, obviamente, a parte de execução de mala direta, porém também sabe, com mais inteligência. Agora, esse cliente meu acessa Instagram, esse cliente é o WhatsApp, como que eu faço abordagem em cada jornada que eu tenho que fazer e como que eu entendo as jornadas de compra. Tem que ser uma área cliente. Até pelo desafio que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Como que eu unifico o interesse da financeira e do varejo para não ser uma disputa? É uma área cliente. É uma área cliente. Que vai entender como a solução financeira casa na solução de calçado. Não é uma jornada fácil, porque você tem que, com todo respeito a essa evolução que a empresa teve, mostrar esse respeito, a gratidão para quem chegou até aqui, como que a gente vai seguir para frente. Não rasga tudo e recomeça. Não, manter a por cultura. Isso eu gosto de a palavra evoluir. Né? A gente tem que ser grato pela jornada. Imagino que a jornada de vocês aqui para chegar em 115, que você mencionou. Episódios. Exatamente, uma jornada para chegar aqui. Agora, daqui para frente, qual que é a infraestrutura que vocês precisam, qual que é a visão da nossa cliente que está consumindo aqui o podcast, que a gente tem que ter. Muda o jogo. Né? Então, acho que hoje é necessário, para quem quer escalar, não tem outro jeito. Tem que conhecer a cliente. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, que assim, uma das coisas que leva a investimentos mais estratégicos como esse é a ambição. Né? Então, se uma empresa realmente tem o foco de aumentar suas cifras, ela vai precisar se estruturar e investir em coisas para que dê suporte a esse crescimento desejado. Agora, de fato, você quer ficar com 2, 3 lojinhas, enfim, beleza. Aí talvez você não precise de investir tanto em tecnologia e tudo mais. Né? A infraestrutura que a gente tem lá de WhatsApp, quantos milhões de mensagens já disparou? Eu não tenho nem esse número, assim, mas são alguns milhares por semana. Tu tem um número aí? A gente deve estar com algo em torno de umas 40, 50 mil mensagens dia. 40 mil mensagens, tá vendo? Sim, a gente tá falando de 5 milhões de clientes e enfim, né? Exato. É justo, é isso aí. Exato. Corta uma parte aqui. E tá caro. Não, mas eu ia dar um spoiler aqui que vocês nem sabem. Eu tava falando com o nosso head lá, com o Rafael. Eu falei, eu nem vou contar pra eles, assim. A gente vai fazer umas reuniões lá pra gerar mais valor sem subir o custo aí, ó. Toma essa. Que legal. Corta. Não. Eu já sentei do lado da pessoa certa. Não, mas tudo assim, de moda. A gente foi lá semana passada. Aí. A gente foi lá semana passada, a gente conversou, a gente viu como, assim, cara, dá pra gente gerar mais valor sem subir custo. Quem que pensa assim? Olha, tá vendo? O fornecedor que pensa em melhorar a vida do cliente. Estão entendendo o cliente.
Olha o meu CRM funcionando aqui. Mas uma coisa Eu já interessante... entendi que esse meu cliente só apanho dele. Velho. Paga a conta só. Mas é isso aí, o jogo junto que é o que importa, assim, né? E um vai puxar pra cada lado, né? Faz parte do jogo. O mais importante aqui, que eu acho que conecta um pouco de tudo que a gente tá falando, é que, assim, uma vez que a gente tenha dados, uma vez que a gente tenha a capacidade de executar, né, com velocidade, né, para realmente aprender se aqueles dados, aquelas ideias fazem sentido, dão resultado, que eu acho que tu foi bem pontual nisso e faz todo sentido, né? Não adianta, a gente fala, né, investir em legalzice, a gente fala de AI, de inteligência artificial, e tem muita legalzice, o que é normal, toda tecnologia quando começa... Tem o hype. Brilha o olho, tem o hype, e depois, né, vai começar... começar... tem uma piada pra contar disso. Quer aproveitar? Não, assim, eu fui num evento ontem, quando saiu o episódio não vai fazer sentido, no Denim City, em São Paulo. Cara, que eu fui abordado de pessoas... Sandro, eu preciso apoiar na minha empresa, como é que eu faço? O objetivo é esse, né? O objetivo... E assim, virou uma febre nos últimos 60 dias. Gente falou, cara, precisa apoiar, né? Mas pra quê? Me explica pra quê, né? Então, até nesse ponto, assim, eu queria entender um pouquinho de vocês, assim... Na visão de vocês, assim, o que é espuma e o que, de fato, a gente pode olhar e falar, cara... Isso pro varejo é o caminho e o Teve uma experiência que eu e ele, a gente teve um dia, né? A gente tinha que fazer uma apresentação sobre o NPS da companhia. Estávamos os dois lá, tentando pontuar vários dados. A gente à noite, né? Acho que eu tava com vinho, ele tava com uísque, tomando assim, cara, o que a gente vai apresentar amanhã? O que eu tive a ideia? Vou jogar tudo dentro de um chat GPT, tirando, logicamente, não tinha informação do cliente, e vamos trazer os insights disso daqui. Eu falei, Edu... Estamos pronto, cara. É só a gente pegar esses insights agora e fazer um PPT que a gente vai ter os insights necessários para levar para a reunião. Ele tem uma ideia melhor. Por que a gente não abre o chat GPT na reunião? Cara, foi o insight dele. A gente chegou na reunião, eu abri o chat GPT e o Edu, Valdir, faz a seguinte pergunta aí pro chat GPT. A gente começou a tirar insights, cara. Maravilhoso. Perguntando qual que era a experiência do cliente a nível de loja. O que aconteceu nessa loja? Chegava o diretor de operações, falou, minha loja tal não está performando de maneira X. A gente fazia pergunta... Porque isso a gente conseguiu criar correlações, isso em 10 segundos, do que era o caminho para a gente fazer utilizando um dado que era o NPS. Pô, acho que foi uma experiência que a gente teve lá na companhia e foi sensacional. Utilizando a inteligência artificial para gerar resultado no momento que a gente precisava. E acelerou tanto o nosso trabalho quanto a sacada para levantar essa informação. Pontuar, fazer dinâmica. Para mim, a IA tem... Acho que ela é mais para gestão hoje do que para base. E dos colegas de banco com quem eu converso, eu vejo já muito isso. Eles estão dando mais para essa camada, porque acaba sendo quem sabe, de novo, perguntar. Você tem que saber perguntar. Porque aí você acaba tendo uma potência ali para você. Então, você joga o dado bruto. Quem já trabalhou muito sabe, tem muita sujeira, muito ruído aí dentro dessa base, já limpa, é muito relevante? Não. Então, você já faz um tratamento. A inteligência faz automático. Não precisa ficar esperando um analista para você cruzar essa informação. Então, te acelerou. Pô, tem alguém no mercado que está fazendo essa análise de NPS desse jeito? Quem que é relevante? Faz o quê? Pô, se eu analisar aí, perante essa análise aqui, gera algum insight? Então, hoje eu vejo a IA como o termo em inglês seria o enhancement, né, do ser humano. Ele pega um executivo que já tem um porte, já tem um conhecimento, pega o dado bruto, trabalha, gera toda a informação, gera bens muito mais rápidos. E se você tiver que fazer uma apresentação para o nível conselho, que também foi boa parte das perguntas que a gente fez ali, que vamos levar para a reunião, foi porque a gente tem um CEO também muito crítico, do lado positivo. Ele fez algumas colocações e a gente ia fazendo, olha, ChatGPT, houve uma colocação assim, assada, e aí, como que devolve? A inteligência ajuda a gente a acelerar isso. Acho que tem muito mais coisa para fazer. Acho. A experiência melhor que eu tive foi também num atendimento ao cliente, no saque. Eu falei, gente, tem uma inteligência artificial que está monitorando todas essas chamadas? Tem. Joga o prompt para o líder, para o supervisor, para ele começar a fazer pergunta. Tem algum tipo de reclamação que está demorando mais? Então, esse tipo de uso da inteligência, eu acho que já é corrente, já dá para fazer. Não é oba-oba. E te coloca num nível já muito maior. Porque o que tem ali de perguntas, de profissionais que usaram, então mesmo que você tenha uma empresa pouco qualificada, mais juniorizada, para caber no custo, né? Ninguém é rico aqui, você acelera muito isso. Você trabalha o dado melhor. Então é meio que como, né, generalizando uma camada de acesso aos dados, né? Que às vezes, né, precisava de toda uma...
cara, um estudo de ciência de dados para extrair algumas informações, agora com uma camada de LLM, de AI, tu consegue, né, mais rápido. E eu não vejo substituição do ser humano, então, com isso. Acho que até tem um livro do Dan Brown, né, que diz que ele coloca isso, né, um substituto, um melhora, aperfeiçoa o outro. E como eu estou colocando, mesmo atendimento no ser humano, você põe um IA atendendo, um ser humano analisando aquilo, direcionando aquilo melhor, vai entregar um produto de uma muito maior qualidade. Analisa muito mais informações mais rápido, até usando coisas que ele mesmo não sabia. Por exemplo, a referência de AI que o Sandro trouxe, que é uma ferramenta que a gente vem chamando de Fashion AI. O que ela faz? Ela pega tanto os dados que ela tem do consumidor sobre as compras que ele já fez, e aí, claro, se ela tiver mais dados aqui, melhor, quanto o comportamento que está acontecendo, seja na loja ou no e-commerce, né? Então ela tem que ter acesso a isso, né? Então, o que está sendo tendência agora? Fantástico. Por exemplo, no e-commerce, quais são os ticket médios que dão mais carrinho? Enfim, ela usa várias as buscas cores, estão acontecendo, cores, ela traz cores. Todas essas informações, e aí ela cria uma recomendação de look, uma recomendação de produtos parecidos e uma recomendação de produtos complementares. Tipo, esse vai bem com esse, né? E isso funciona tanto no e-commerce, então quando a pessoa carrega a página de produto, aparece lá as recomendações que fazem sentido e são geradas na hora. Não é uma recomendação criada que agora está sendo reproduzida. É criada agora com base no comportamento agora e do usuário que está acessando. E além disso, funciona para lojista. Então, tem clientes nossos que chega a cliente, ela vai lá, bota o CPF, já dá uma recomendação. Por quê? Porque pega os dados históricos que comprou. Então, não vai recomendar o vestido que ela já comprou. Sim. Por mais que o perfil seja relevante, sabe? E o algoritmo considera até o clima do dia. Que legal. Se tá frio, ele vai recomendar só produtos de e isso é uma evolução que a tecnologia trouxe, né? Eu lembro em 2016, quando o pessoal da Lynx com a Coward, foram os primeiros que criaram isso daqui no Brasil, né? O João Bernard, né? O que ele fez? Ele usava muito cookie, né? Putz, o que era a informação dele? Armazenava o cookie e guardava isso num banco de dados. Hoje a gente já consegue ter essa quantidade de dados aqui aglomeradas. Essa integração, especialmente com a RP, era uma loucura. Horrível. Então hoje isso está mais fácil, né? Então hoje você consegue acumular essa quantidade de dados, cara, que é muito maior, e você utilizar isso de uma maneira mais rápida. E essa é a parte legal e a parte que traz resultado mais rápido de você utilizar a inteligência artificial. Esse case então é muito bacana. E tentando agora fazer uma ideia futurista. Não sei quantos vocês conhecem o Amazon Go, que tem lá fora, né? Sobre o mercadinho, você vai se auto-atendendo ali, pegando e você só sai. Sim. Você não passa em caixa nenhum e dado o RFID, ele entende ali. Mas vamos pensar um pouco mais além. Dá para monitorar onde o cliente andou, né? Então eu sei quais foram os produtos, além de quem comprou, quais geraram alguma dúvida. Dá para ver o que ele olhou, cara, saca? Tipo, onde que agora, é muito dado. Quanto que de posse disso, vamos agora colocar num varejo. Você tem todos os calçados. Você viu tem um restaurante em Nova York, eu não lembro o nome dele agora, que tem câmeras e eles avisam, né, vocês estão sendo monitorados e tal. A câmera registra a primeira garfada, a reação que ele tem na primeira garfada. Só. Que legal. E com isso, agora, imagina se você vai selecionar agora o menu de maneira diferente por estar vendo as reações. Você vai escolher melhor o sortimento de roupa e calçado, o que for. Obviamente, exige um investimento? Exige. Um player que tiver com isso, obviamente, não é a ambição não é ser 6 lojinhas. Perfeito. Vai ser um player nacional, eventualmente multinacional. Mas o dado que ele vai ter e a capacidade de saber o que realmente a cliente está dando certo, comprar melhor gestão de estoque e melhor experiência, é impressionante. Assim, quem já teve a oportunidade de comprar, não precisa falar de lá fora, por exemplo, na Renner aqui, que você só joga ali a roupa e sai, quanto isso não facilita? Sim. Então, é muita informação, na minha opinião. Inteligência artificial tem espaço já para nos ajudar a trabalhar esse volume de informação, que muitas vezes quem fazia uma analista júnior, pleno, com umas limitações dele, que você tem que estar treinando, que se você joga essa informação para um nível mais sênior, para um nível já de decisão, eu acho que a velocidade da coisa é maior. É muito legal, porque assim, a gente está vendo isso acontecer agora, né? Então ainda vai se desdobrar muitos modelos, muitas coisas. Tipo, enfim, teve agora recentemente um evento do Google, eles lançaram coisas malucas. Eu tô louco de vontade de gastar um tempo fuçando.
Que, sim, elevou o nível... Tradução online. Cara. Ele vai fazer mudar. uma reunião com a esposa dele da sala pro quarto só pra testar. Brinca pra ver. Ele é desproporcional o que isso vai abrir, cara. O Google... Porque a língua, o idioma era uma barreira... É uma barreira grande. É uma barreira grande. Do planeta, né? Exato. Tanto que, assim, quando eu vi essa notícia do Google Meet, eu lembro, por exemplo, a China, não sei se vocês sabem, a China, a indústria têxtil da China, ela sempre foi quem foi o grande gerador da indústria têxtil foram os tradings. Por quê? O dono da fábrica não falava inglês. Claro. Então ele precisava do trading para poder viabilizar ele no planeta inteiro. Acabou. Sim. Tanto que, assim, eu conheci uma fábrica na China que eu queria ir direto na fábrica. Cara, ele não adianta, ele não fala inglês, não sei o que lá. E eu sentia ele frustrado, porque ele queria visitar a empresa que eu trabalhava, ele queria vir pro Brasil para visitar, ele fala, cara, aí ele sempre tinha que estar com alguém e tal. Então, cara, isso, imagina os países, né? Eu lembro que Bangladesh, né, cara? Bangladesh é um polo fodido de têxtil, mas tinha umas limitações de idioma, os caras queriam sair do país e não conseguiam. Então, cara, acabou a barreira, né? Eu vejo uma vantagem até na negociação. Você estava falando que você vai no Brás. O que mais a gente ouve ali, né, de som ambiente é o chinês, né? Nunca mais você é enganado. Não, o dia que tiver um foninho que traz tradução simultânea de boa qualidade rápido, nunca mais você é enganado por uma língua que você não conhece. Mas, enfim, e aí o que eu tô falando é justamente isso, né? A gente tá vendo... Boa, essa eu lembrei, quando você vai lá no Bom Retiro, as lojas são dos coreanos, né? Eu trabalhei na Besni também um tempão, eu ia lá na loja, começava a falar com o cara, eles começavam a conversar. Esse cara deve estar me xingando, acabou. Com certeza. Esse aí eu vou cobrar caro. Enfim, o que eu tô comentando assim, cara, tem muitas coisas. Aquela hora eu tava falando, por exemplo, com relação ao cliente querer se ver, né? Já na festa, já experimentando, já tendo aquela vivência durante a compra, né? Não é só o sapato, ele tá comprando uma experiência. Cara, daria pra gerar isso, o cara se vê literalmente, sei lá, desfilando, caminhando, né? Tipo, e, cara, até um dos modelos que mais vem evoluindo é a geração de vídeo. Então, cara, a gente tá vendo essas coisas acontecer agora, então é muito incipiente. A gente até fala, se alguém disser que é especialista em AI, cara, né? Inteligência artificial, beleza, o cara... Tem tecnologia, sabe o que tá falando e tal, mas assim, tem muita coisa que, cara, é super incipiente ainda, né? Não, mas tem umas coisas que não dá, mano. Eu vi no Instagram, lá, recebi um post patrocinado, crie sua namorada pessoal. Tem. Eu quase perguntei pra ele como foi a experiência, mas eu fiquei quieto. Tinha um botão de saiba mais, não, esse conteúdo não me pertence. Mas enfim, como tudo, né? A tecnologia vai aparecer de formas diferentes e vai ir pro lado bom e lado ruim, né? Inclusive é isso que a gente tava falando, né? Tipo, como separar a legalzice, né, do que realmente dá resultado, assim. Aliás, acho que é uma pergunta interessante, assim, né? Porque olhando para essa evolução que a gente vê, tanto de AI, de tecnologias em geral, como que vocês trabalham na hora de implementar novas tecnologias, na hora de realmente, né, dar o passo, né? O Sandro falou que a Estúdios em geral, ela é mais inovadora que o normal do mercado, que já é um passo muito, muito interessante do ponto de vista estratégico, né? De escolha de como conduzir. Mas, ao mesmo tempo, cara, é normal errar, entre aspas, né? Eu, além de ser responsável pelo digital, sou responsável pelo CAPEX da companhia também. Pronto, então acho eu que sei bem que é isso. Foi a forma como a empresa também colocou. Então, como eu acabo... vive na pele do desafio aí. Exato. Eu tenho o CAPEX e o PMO da companhia. Então, da mesma forma que eu estou fazendo a implantação de tecnologia, eu sou responsável pelo PNL do digital. Então, dá resultado do digital, o Edu me cobra. O que o teu digital, o teu aplicativo está me trazendo de receita de financeira. A casa é a mesma. Então, eu também estou responsável pelo CAPEX e eu preciso demonstrar o resultado desses projetos. Tanto os nossos projetos de expansão, quanto os projetos de digitalização. Então, no momento que a gente faz o investimento, a gente é cobrado por um resultado financeiro daquele projeto. Até foi um movimento assim, de tecnologia que a gente fez diferente. A gente trabalhava muito com squads e com body shops dentro da companhia. Que é o que, enfim, cresceu nos birôs de desenvolvimento. E a gente agora começou a fomentar parceiros que, além de colocar profissionais, que todos são profissionais em si, que desenvolvem a tecnologia, mas que eles entendam o nosso serviço, entendam a nossa metodologia de trabalho e acelerem. Então, não é mais um body shop que está sendo colocado dentro da companhia, e sim uma empresa com método e qualidade. Chega vocês, por exemplo, da YouMode, vocês sabem, entendem já como que funciona o nosso ecossistema, com a cultura da empresa e tudo mais, para implantar mais rápido. Então, a gente criou vários
players hoje que conseguem agregar. Então, não são mais empresas de recrutamento de body shop que falam comigo. São empresas de tecnologia para isso. Essa foi uma mudança que a gente fez para trazer mais rápido o resultado. Integrado com o time, assim. Totalmente integrado com o time. Eu tenho um time pequeno de dev, né? E exatamente eles são a extensão disso. Perfeito. Mas tem um CNPJ por trás da empresa que é responsável pelo resultado também. Então. O movimento é até um pouco mais amplo, né? O Valdir falou muito bem sobre da parte de tecnologia, mas o que eu vejo das grandes empresas, como que elas estão lidando com esse movimento, elas estão estressando um pouco mais as posições para que elas não sejam mais só aquilo que elas faziam antes. O que eu quero dizer com isso? TI não é mais só TI. TI já olha o financeiro. A área financeira, né, o serviço financeiro não olha só financeiro, tem que olhar cliente. Exato. E acho que uma pessoa-chave que também está sendo muito exigida é o CFO. O CFO não é mais aquela pessoa que fica só com a chave do cofre, numa salinha fechada. O contador, né? Não, ele tem que estar muito mais próximo também das decisões de negócio. Todo mundo com um negócio na mão. Isso, claro. Todo não mundo tem como não ter. Porque a legalzice, ou as novas tendências, não tem como evitá-las. Né? Não tem como. E elas estão vindo numa velocidade absurda. Então, se cada um ficar num silo, não vai dar tempo. Então, quanto mais pessoas chaves na organização tiverem com o espírito do negócio e com um pensar de dono, mais do que o jargão, né, que todo mundo já fala isso, mas quanto vai dar de retorno isso? Como eu faço isso dar retorno, mesmo que eu erre? Todo mundo tem que estar. Então, a mesa hoje de uma diretoria, todo mundo tem que estar falando, obviamente cada um sabendo como agrega, mas todo mundo fala negócio. E a meta de todo mundo é negócio, né? Eu era gerente, eu e o Dudu, nós éramos gerentes aqui até 1 ano e meio atrás. O pessoal ficava surpreso quando eu falava que eu não tinha nenhuma meta indicador de tecnologia. Eu vou muito nos eventos lá do Kurt, do IT CIO. Sim, focar especificamente em tecnologia. Exatamente, é um evento de tecnologia muito legal. E começaram um movimento de levar os CIOs, os CTOs mais pro lado do negócio, né? Quando eu ia lá e apresentava minhas metas, então, que a minha meta é receita, é digital, é digitalização, eu não tenho nenhuma meta de disponibilidade de link na internet, cara, isso não é mais agenda, né? Sim. Então, até o próprio CIO, o CTO, ele se transformou. No momento que você dá meta de negócio, o cara tá preocupado, cara, legalzice, como o termo que a gente usou, cara, legalzice é legal pra caramba, cai rápido. Ou tu dá resultado, você não consegue fazer sua alavancagem, a alavancagem da empresa. E é uma coisa que, assim, na Yombo, a gente sempre teve isso muito, muito atento, assim, cara, porque a gente, hoje, inclusive, em alguns clientes, a gente bota o OKR, né, a métrica, no contrato. Tipo assim, a gente faz parte do processo de entrega é definir qual a métrica que a gente vai realmente entregar. Porque o que acontece? Aí, como tecnologia te deixa a imaginação aflorada, tem gente que quer que a tecnologia, e aí nós como players, né, e enfim, né, fornecedores, façam coisas que, cara, não faz sentido fazer. E aí, quando a gente tem uma métrica clara, a gente devolve a pergunta, né? Quer dizer, tá, você quer fazer isso, mas isso vai apoiar essa métrica aqui? Porque senão, por que a gente vai fazer? E condicionar, aí cai por terra, e condicionar a tua receita, GMV, como a gente fala, em cima do resultado. E esse é o meu maior desafio com players de tecnologia. São poucas empresas hoje que estão prontas para condicionar o resultado dela, o resultado financeiro, em cima do resultado do projeto. É o meu maior desafio. O maior desafio hoje é fornecedores estarem prontos para isso, cara. É o meu dia a dia lá, eu tenho um sofrimento ainda em cima disso, cara. Tô forçando a barra, né, Valdir? O negócio tá puxando a tecnologia. Puxando pra caramba, meu. Mas faz parte. Agora, uma coisa que acho que, né, ao natural vocês foram falando, e acho que tem muito a ver também com empresas que estão amadurecendo nesse sentido, que é as áreas começam a se unir, assim, né? Se unir. Não só ficarem mais próximas, quanto se misturar mesmo, né? Como você falou ali, né? Clientes e serviços financeiros. Antes eram coisas diferentes. Agora não. Há uma maturidade que as coisas se correlacionam diretamente. Então, cara, é uma pessoa só. Simplifica, ou seja, né? Conecta porque o esforço é o mesmo. O esforço é o mesmo. Né? E acho que isso é uma coisa também que tende a acontecer, porque em outro momento era tudo muito departamentarizado, né? Tipo, cada pessoa cuida da sua área, inclusive, né, com silos fechados, prédios diferentes, enfim, andares diferentes, né? Era uma coisa muito diferente. Agora, por exemplo, no escritório da Estúdio Z é um lugar só, tá todo mundo lado a lado ali, né? Enfim, então é uma tendência esse modelo, esses dias eu tava lembrando, eu trabalhava na engenharia, né?
E eu era analista de Service Desk, cara. Era o cara que carregava computadores. Eu tava lembrando, a gente criava ilhas de projetos. Então, há muito tempo atrás, a engenharia já tinha isso. Você fechava um contrato, você criava uma ilha. Hoje o nome bonito é Squad, Claro, né? Jogava uma pessoa de elétrica, mecânica, lá, um cara de gerenciamento e um desenhista, um projetista ali pra tocar. Na época, eu não entendia isso, mas assim, pô, olha que bacana, a gente fechou um contrato e a gente criava uma ilha de 8, 15 pessoas que tocavam aquele contrato. Eu era a pessoa que levava os computadores para essa ilha. E hoje é o quê? Hoje o nome bonito é Squad. Pô, vamos montar uma Squad, um time multidisciplinar que vai focar num processo, num objetivo para fazer essa entrega mais rápida, né, cara? Isso é bacana, esse movimento. E você trouxe uma coisa que essa maturidade de indicadores, de gestão, que, de novo, Remiador, empresas até 500 milhões, assim, tem... esse processo de maturidade de gestão, ele é muito raso ainda, né? Eles olham só a receita, olham a despesa, tá, mas eu preciso crescer receita, eu preciso melhorar minha margem, tá, mas... E aí eu aprendi na Estúdio Z, de um fundador, que ele vai saber o nome, que é qual a causa fundamental, sabe? Ele sempre me pergunta, cara, por quê? Qual é a causa disso, né? E a gente está entrando numa marca agora que o OKR que eles colocaram pra gente, cara, a gente precisa melhorar a nossa margem. E a gente percebeu no processo que a gente está fazendo de digitalização lá, que olha que louco, assim, ó, a margem de venda deles, o grande ofensor era o fornecedor, o CMV. Só que a gente identificou que, cara, o problema está nascendo lá no estilo, porque o briefing que está sendo passado para o fornecedor é um briefing ruim, não tem uma gamificação de fornecedor, ou seja, o custo não vem redondo, faz a venda, a margem... Ele falou, cara, o diretor falou, cara, eu nunca imaginei que o grande ofensor do que a gente está lutando para melhorar a margem, o problema está aqui dentro, né? Então, assim, essa maturidade no processo de gestão para você ter... E aí, o que vocês trouxeram para mim é maravilhoso, né? Tipo, todo mundo na área de negócio, todo mundo tem que ser negócio, né? Porque se você trabalhar no teu local só... Né? E aí eu já vivi isso também lá no passado, assim, numa grande empresa que eu tinha, meus indicadores eram de receita e o cara da logística de despesa. O que aconteceu? Caramba. Você já entendeu o que aconteceu? Ele não mandava mais mercadoria para a loja, porque ele precisava reduzir frete, né? Então, assim, colocando todo mundo para um mesmo caminho de indicadores de negócio, para mim isso é maravilhoso. E nessa linha, hoje, parte do que eu tô tendo que entender é calçado feminino. Antes era, mas isso não é cartão de crédito. Sim, justamente. Eu vou na loja para ver o que a mulher está comprando. Porque o crédito vai ser para ela comprar aquele calçado. Não tem como. É um mindset mesmo. Na hora que eu estou vendo, a gente tem o pré-season, né, que a gente está começando a escolher a coleção e quando vai chegar o calçado na loja, já tem que antecipar como é que vai estar o crédito naquele momento para ela comprar esse calçado. Mas isso é muito louco, porque assim, né, imagina assim, o preconceito de quem fala com alguém de serviço financeiro. A pessoa conhece muito, sei lá, de como é que tá a Selic, como é que tá a economia, como é que tá, né, enfim... A PDD. Enfim, todos os indicadores, né, e tal. Não, cara, você tá pensando em varejo. Você tá pensando em aplicar aquilo no contexto do desafio de negócio. Exato. Cara, e a perspectiva muda completamente. Sim, você começa a falar de mule, Scarpa, meia pata. De ponta de preço. Tá bem, né? Tá bem. O cara do financeiro tá bem. Então, na hora que você bem. vai pegar isso, você muda o jogo. Muda o jogo. Entendeu? Sim, precisa cada vez mais sinérgico. Muito legal. Cara, animal. Pessoal, a gente tá tendo uma conversa maravilhosa aqui. Eu acho que... Toda vez que eu olho pro relógio, eu falo, puta, mas podia ficar uma... E passa rápido, né, cara? E vai. A gente sempre brinca, mas é verdade. Assim, dá pra gente fazer um outro episódio, marcar, a gente bater um outro papo. Acho que é uma coisa que... Isso é um privilégio. Cara, e do nosso parte também, assim. Daí tem uma coisa que tem muitos convidados que já vieram aqui, e falam, tô nervoso, nunca fui num podcast. A gente sempre fala assim, cara, você não vai nem perceber. E todo mundo fala, meu, já acabou. Já passou uma hora, já. Não, eu confesso que eu não sei quando passou. Não, mais de uma hora. Tá vendo? Mais de uma hora. Mais de uma hora. Mais de uma hora. Caramba, então, realmente, acho que tá na hora da gente segurar a onda, né? Bem mais de uma E hora. pra próxima. Pessoal, obrigado demais. Não, mas antes, assim, ó, a gente sempre tem um protocolo que é, como vocês são, eu sei o quanto vocês são inovadores, para quem está nos ouvindo, a gente sempre pede sugestão de conteúdo, leitura, como é que vocês buscam informação para botar essa galera atualizada, assim? Uma referência Uma legal. referência, Assim. ou um seriado, um livro... Vale tudo. Vale tudo. Qualquer tipo de conteúdo vocês gostam de consumir? Olha, eu acho que o que eu mais gosto de consumir, na verdade, são boas conversas como essa e eventos. Acho que tem muito evento, seja da parte financeira, seja da parte de cobrança, de calçado. Eu falo, não deixem de ir. Não deixem de ir em eventos. Saiam da casinha. Eu sei que muitas vezes o dia a dia consome a gente, mas trocar
e evitar legalzices é vendo quem errou também. Então, para mim, acho que tem N conteúdos aí, mas um conteúdo que para mim é imprescindível é conectar em pessoas. Que isso aí o robozinho nunca vai fazer. E os eventos são os melhores lugares. Eu acho que a gente teve uma infelicidade aí nos anos passados, que pandemia, a gente teve que se distanciar, mas estarmos aqui trocando em eventos, buscando conversar com quem está errando e não vejo como concorrentes, são parceiros do ramo. Acho que a gente aprende mais rápido quando a gente conversa e está buscando isso. Então, é o que eu estimulo todo mundo. Não deixe de tomar o cafezinho, não deixe de ir no evento. Então, monta o calendário do ano e façam. Legal, boa. Um ótimo momento. Tava pegando aqui o último livro aqui. A Loja do Tudo. De tudo. Não é legal, tem um livro e disso daqui virou um podcast da Amazon. Eu tava tentando pegar o nome do podcast aqui que eu não lembrava. A Loja de Tudo. Loja de Tudo. Baseado, tu tava falando do Amazon Go. Por isso que na hora me veio assim, cara, como é que era o nome daquele podcast? Eu gosto quando tô correndo pra ouvir, cara. Putz, ali ele fala exatamente o que é a inovação correta pro negócio. É um podcast bacana, depois eu mando o link ali pra vocês publicarem. É bem legal, cara. E eu literalmente, eu consumo muito podcast. Até o Emodcast é um dos que eu uso quando eu tô correndo aqui. E é legal, né, cara? Você ouvir experiências. O Pod PDV da Lynx também tá bem bacana, cara. Acho que são informações, são meios aqui que você consegue consumir informação e trocar. E como o Du falou, né? Trocar, conversar com parceiros, cara, fomentar esse canal de parceria é muito bacana, cara. Independente se é concorrente, parceiro, a gente, no fim, tá todo mundo fazendo negócio aqui para fazer a evolução, assim, da sua companhia. Acho que eu tenho um mantra que é: se eu não errar o que o outro errou, meu amigo, Deus, tô lá na frente. Exatamente. Só isso, só não errar de novo. É isso. Exatamente. Perfeito. Obrigado, hein, gente. Cara, Obrigado, de coração, a gente também agradece. Pra gente estar aqui com vocês. Ter recebido vocês, acho que foi um conteúdo super relevante e com certeza vamos fazer a segunda parte desse aqui. Bora. Obrigado. Até mais. Pessoal, esse foi mais um Emodcast. O Emodcast é uma iniciativa patrocinada e apoiada pela Emode, uma empresa de tecnologia voltada exclusivamente para moda. A gente falou aqui com 2 diretores de uma das maiores redes de calçadistas varejistas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Comentem, compartilhem. Se tiverem mais dúvidas, deixem aí. A gente às vezes pode até voltar a falar com vocês para pegar essas dúvidas, tirar as dúvidas e tentar contribuir. A gente faz o podcast para aprender. Acho que a gente estava falando sobre isso, né? O quanto nos deixa orgulhoso e empolgado, assim, de poder conversar, trocar e desenvolver nossas tecnologias junto com os parceiros em função do podcast também. E fazemos ele para os profissionais de moda. Então, é muito legal quando a comunidade participa e a gente junto desenvolve cada vez mais conteúdo, traz novos convidados e assim por diante. Então, muito obrigado por ter participado também com a gente e vamos nessa. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau. Valeu.